Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco. Campeonato Brasileiro, tem jogo hoje, importante também para quem tá brigando para não cair. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Bom, vou começar aqui com um jogo importante hoje às 21 horas, né? Campeonato Brasileiro. O Bahia vai a São Paulo encarar o Corinthians. O Corinthians tem 44 pontos, praticamente garantido já na Série A do ano que vem. O Bahia é 17º, é o primeiro na zona de rebaixamento com 38 pontos. Se o Bahia vencer o Corinthians hoje, o Corinthians que dificilmente perde lá, né? Só falta isso, né? Depois de ver o Cruzeiro vencer o Fortaleza lá. O Bahia, se vencer o Corinthians hoje, vai a 41. 41, o Bahia empata em pontos com o Cruzeiro e com o Vasco. E ele passa os dois por causa de critério. Então, o critério de desempate vai fazer o Bahia sair da zona de rebaixamento. É claro que aí depois vai ficar faltando os jogos do Vasco contra o Atlético Paranaense e o do Cruzeiro contra o Goiás, os dois jogando fora de casa também, tá? Então tá aí, hoje fica ligado, às 21 horas tem jogo importante para essa briga contra o rebaixamento. Eu vou trazer algumas informações aqui, antes só vou falar de voltas, né? Jogadores que foram emprestados e que estão voltando ao Vasco. O volante Rodrigo, emprestado ao Londrina na Série B, o Londrina que caiu para a terceira divisão, 21 anos sem contrato até 2025, tá de volta ao Vasco. Acho ele um bom moleque, cara. Acho o Rodrigo um jogador que, para jogar Série A, titular, é fraco. Acho que ficou provado que o Vasco precisa de jogadores cascudo, jogadores que resolvam. Senão é mais um ano para passar sufoco, mais um ano para brigar para não cair. Agora, para estar ali, para compor um elenco, um jogador para amadurecer, porque é um jogador ainda jovem, apesar de já ter 21 anos, né? Mas tá aí o Rodrigo voltando do empréstimo para o Londrina. O volante Juninho, esse, 22 anos, esse teve várias oportunidades, foi emprestado ao Orlando City, nos Estados Unidos, e esse tem contrato só até o mês que vem. Então deve estar de saída. O Juninho tá chegando, mas deve estar de saída, não deve ter seu contrato renovado. O goleiro Alexander, que foi emprestado ao Avaí, tem contrato até dezembro de 2025 também. Goleiro de 24 anos, esse está voltando para o Vasco, deve ficar mais um tempo. Não sei se deve ser emprestado ou não. Então tá aí os jogadores voltando para o Vasco. Olha, saiu o juiz que vai apitar o jogo entre Corinthians e Vasco na terça-feira, é daqui de Brasília, é o Sávio Sampaio, tá? Então tá aí o juiz que vai apitar. E falando em juiz, o Voaden, que tinha colocado que o Peck tinha sido expulso no banco de reserva, viu ali a cagada que ele fez e retificou a súmula, tá? Então ele mudou, colocou lá que o Peck não foi expulso, não. Quem foi expulso foi o Rossi. O Rossi está suspenso, não joga amanhã contra o Atlético Paranaense. Então, feito a correção do Voaden aí com relação à súmula e a expulsão do jogo passado. O Daronco, ontem eu fiz um vídeo aqui revoltado, enojado com o CBF, com a máfia que é o futebol brasileiro. O Daronco vai ser o juiz que vai apitar o jogo amanhã, Atlético Paranaense e Vasco. A gente sabe que esse cara é um canalha que vive sacaneando o Vasco. Vive sacaneando. E olha, o Vasco tem vários jogadores pendurados. Você vai ver o tanto de jogador suspenso que a gente vai ter para o jogo contra o Corinthians. Eu cheguei a ver um cara comentar aqui, olha, poupa o time, bota ali um time misto, reserva para jogar com o Atlético Paranaense, poupa o time para pegar o Corinthians em São Januário. Não é mau negócio não, viu? Porque esse jogo com o Daronco e o Atlético Paranaense lá fora, para mim, vai ser só para prejudicar o jogo contra o Corinthians na terça-feira. Então tá aí o Daronco e o Corinthians que fez um dossiê, né? Um dossiê contra o Daronco. Entregou a CBF e aí disseram que o Daronco tinha sido afastado por causa desse dossiê, ficou um jogo só sem apitar no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que esse Daronco aí que ameaçou o Hulk, né, falou, olha lá o que você vai falar lá fora, é um cara que ameaçou o Lisca, né, no Vasco, expulsou o Lisca sem ele ter feito nada. Esse cara é safado. Acho que o que define esse Daronco é que ele é um juiz safado. Tá? E é o juiz que vai apitar amanhã a partida entre Atlético Paranaense e Vasco. Visando esse jogo, né, o Vasco
O jogo é às 19h30, né? Acho que eu falei isso. O Vasco está treinando, ou vai treinar hoje no CT do Coritiba para definir o time titular. O Ramon Dias vai ter a volta do Paulo Henrique na lateral direita e a ausência do Rossi. Então essa dúvida, mantém o Puma que fez o gol ou volta com o Paulo Henrique, que para o sistema defensivo é muito mais importante que o Puma. Eu jogaria com o Paulo Henrique e não com o Puma, tá? Então eu voltaria com o Paulo Henrique na lateral direita. Aí para o ataque, mantém o esquema com 3 atacantes, que aí você vai ter que... O Rossi sai, para entrar no lugar dele você tem ou o Sebastião ou o Serginho. O Eric Marcos está machucado, né? Então seria o Serginho. Ou joga com 4 jogadores no meio de campo, aí você teria mais opções. Abre um leque que tem o Alex Teixeira, que pode até ser esse jogador também de lado de campo, o Paê e o Marlon Gomes. Para mim, esses 3 aí são os candidatos a substituir o Rossi, com uma preferência aí, o Ramon Dias, né? Pelo Paê ou o Marlon Gomes. Um desses 2 deve ser titular na ausência do Rossi. Então tá aí o Vasco se preparando para a partida de amanhã. Treina hoje no CT do Coritiba. Uma informação dada por um canal que cobre o São Paulo lá, o Avante Meu Tricolor. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, disse num encontro com o Pedrinho, né, de uma maneira informal, que tem interesse no Gabriel Peck para a temporada 2024. Então tá aí o Casares. A gente já viu o presidente do Fluminense falar do Gabriel Peck. O vascaíno é assim, tem uma galera que gosta do Peck, tem uma galera que odeia o Peck. E o Peck, para mim, é um jogador em evolução. Falta muita coisa ainda para ele ser um jogador mais completo. Principalmente as tomadas de decisões no fim da jogada. Às vezes fomia demais, às vezes umas finalizações muito displicentes. Agora, não é porque eu acho que ele tem muita coisa para melhorar que eu não acho que ele evoluiu. Ele evoluiu pra caramba e os números do Gabriel Peck falam por ele. Na temporada 2023 são 33 jogos, 8 gols, 4 assistências, 26 passes decisivos, 9 grandes chances criadas, 61 chutes, 22 no gol, 51 dribles certo e 50 faltas sofridas. Tá aí, dados do SofaScore sobre o Gabriel Peck em 2023. Tem coisa para melhorar? Tem coisa que ele faz, como o contra-ataque que ele errou no jogo contra o Goiás, não deixou o Paê na cara, às vezes uma tomada de decisão no fim da jogada que mata o torcedor de raiva? Tem, mas é inegável que o Gabriel Peck hoje é um jogador que evoluiu, né? Que está num estágio muito mais evolutivo do que a gente via ele verde ainda, cru, né? Então acho um jogador bem mais preparado e por isso o interesse de outros times no Peck. E não me espanta o Peck ser vendido aí, ir para um Genoa, ir para um time da 777 fora, né? Então vamos aguardar para a gente ver as negociações. Tá chegando, hein? Tá chegando, dezembro para janeiro, aí começa o mercado especulativo, vamos ver o que vai acontecer. Bom, a Vasco SAF entrou com uma ação na justiça, né, pedindo 4,4 milhões de reais ao Porto pelo zagueiro Eric Pimentel. O Eric Pimentel jogou na categoria do Vasco, de base do Vasco, dos 14 até os 20 anos de idade, né, e ele saiu de graça. É um prejuízo para um clube assim enorme, né, porque você não pode ter um jogador que você forma, dá estudo, da vitrine e depois o jogador sair de graça para a Europa. Então ele saiu de graça e o Vasco está cobrando na justiça 4,4 milhões de reais. O Vasco chama o Porto de time europeu de segunda categoria na ação, né? Porque diz que o Porto vem para o Brasil para ficar aliciando jovens promessas e levar a custo zero ou a valores irrisórios. Então o Vasco chama o Porto de clube europeu de segundo escalão. A CBF parece que está do lado do Vasco com relação ao Vasco ter direito a uma grana, porque multiplicaram 20 vezes o valor de salário que ele ia receber como profissional. Ele não quis renovar com o Vasco, né? Talvez comeram mosca, demoraram para chamar o garoto para renovar, também não sei das condições para ficar julgando o moleque. Então, a CBF parece que meio que ficou do lado do Vasco, só que do lado do Porto tem a FIFA, né? Que diz que se o contrato acabou, meu amigo, tchau e benção, né? E ele pode assinar com qualquer outro clube. O contrato dele acabou, ele assinou com o Porto. Vamos ver, eu acho que isso não vai dar em absolutamente nada e o Porto não vai pagar
nada para o Vasco. O Vasco só vai ter direito a clube formador quando o Porto fizer uma venda, se futuramente fizer uma venda do Eric Pimentel, que é filho do Pimentel, que era jogador do Vasco. Então tá aí as notícias do Vasco para hoje, ligado à noite no jogo do Bahia. Vamos secar os baianos, é o que nos resta, né? É o que o Salgado nos deu de presente com essa 777 do diabo, né? Essa empresa do caralho. E amanhã a gente entra em campo com o Daronco. O fim de semana não promete ser legal, não. Tomara que eu esteja enganado. Tomara que o Vasco contrarie todos os prognósticos e entre amanhã e atropele o Daronco, o Atlético Paranaense, a CBF, a Globo. Tem um detalhe, né? O jogo amanhã não passa na Globo, não. O Atlético Paranaense não tem, né, acordo fechado com a Globo. O jogo passa na Cazé TV, que o Atlético é mandante, e também na TNT Sport, se eu não me engano. Então não tem amanhã no Premier, na Sport TV, na Rede Globo, o jogo entre Atlético Paranaense e Vasco. Já se prepara aí, que os canais que vão passar são esses que eu falei. Curte o canal, segue, se inscreve, tamo junto, fique com Deus, saudações vascaínas.